Você já parou para pensar que tudo que você ama vai desaparecer? As pessoas, as memórias, inclusive você. Se Deus não existir, nada disso importa. A dor não tem sentido, o amor é só química e a vida é um intervalo entre dois vazios. Mas então por que você age como se tudo tivesse valor? Ou você tem certeza absoluta que Deus existe, ou porque, no fundo, você já saiba a verdade que tenta negar ou ainda não percebeu. Sem Deus, a vida não passaria de um acidente. Você nasceu por acaso, vai morrer por acaso, e tudo que fizer entre um ponto e outro é irrelevante. O bem e o mal viram apenas opiniões. Amar, trair, ajudar se tornam só escolhas neutras em um universo que não se importa. A morte é o fim absoluto. O sofrimento é sempre inútil. A culpa é uma ilusão e a justiça é só uma espécie de vingança organizada. O amor vira uma reação química, a beleza um truque da mente. E a consciência, essa coisa viva dentro de você, não passa de um erro da biologia. Mesmo que você diga que acredita nisso, você não vive assim. Ninguém vive. Você mesmo sem olhar para uma lei de estado, sente que algumas coisas são certas, mesmo que ninguém aprove. Você quer que sua vida tenha sentido. Você age como se existisse algo maior, mesmo sem perceber. No fundo, você sabe. Algo te diz que existe algo que transcende o acaso. Algo que faz a dor ter peso, que faz o amor valer a pena, que faz a verdade ser mais do que uma mera opinião. Você sente isso quando está sozinho, quando pede alguém, quando olha para o céu e sente falta de algo que nunca viu. É aí que entra a escolha, quando a razão para e o ser humano continua, porque não dá para viver suspenso na dúvida para sempre. Em algum momento é preciso decidir em que direção caminhar, mesmo sem garantias, não por uma fé cega, mas por coragem. A ideia aqui não é provar se Deus existe ou não, porque seria covardia tentar desprovar ou provar Deus utilizando de métodos materiais, quando Deus é imaterial. E é nesse ponto que o filósofo Pascal nos propõe um raciocínio simples, mas profundo. Se Deus não existe e você vive como se ele existisse, você perde o quê? Quase nada. Mas se ele existe e você vive como se ele não fosse real, você perde tudo. Escolher Deus de forma independente não é fugir da realidade, é enfrentar ela com coragem, é admitir que mesmo no meio do caos existe uma direção, mesmo na dor existe sentido, mesmo no silêncio existe presença. Porque o vazio que você sente não é só tristeza, é a saudade de algo que te chamou à existência. Escolher Deus é o ato mais lógico, mais humano e mais profundo que alguém poderia fazer. Não porque elimina a dúvida, mas porque transforma a dúvida em busca, a angústia em esperança e o vazio em um encontro. Eu entendo que a maioria das pessoas no Brasil acreditam em Deus, mas tenho certeza de que a maioria dessas pessoas acreditam somente por tradição familiar e em nenhum momento de suas vidas questionaram. E isso implica uma real dúvida nas pessoas que buscam a verdade. Mas para muitos, a ideia de Deus incomoda porque exige rendição, e o ser humano odeia se render. Ele quer controle, quer ser o centro, quer decidir o que é certo, o que vale e o que importa. Se Deus existir, o homem não é a medida de todas as coisas, e isso fere o orgulho. Por isso, muitos preferem acreditar que tudo é o acaso, que a consciência surgiu do nada, que o universo se criou sozinho e que a moral é uma invenção cultural. Porque assim, ninguém precisa prestar contas, ninguém precisa se ajoelhar, ninguém precisa admitir que há algo maior do que si. O ser humano aceita viver sem sentido, só para continuar se sentindo livre. Em alguma filosofia, ele pode achar que quem dá sentido à vida é o próprio ser humano. Mas sabemos que, de forma profunda, isso é apenas uma tentativa falha de preencher o vazio. Pois, mesmo que a pessoa busque algo na vida, mesmo que ame o processo até encontrar a suposta glória que imaginou, depois disso só há uma coisa: o nada. A pessoa viveu para saciar vontades passageiras e agora que morreu e perdeu a consciência, ela se esforçou apenas por pequenos momentos de prazer, visto que uma vida humana não é nada comparado com o universo. Porque viver sem Deus é viver sem direção, é caminhar sem saber porquê, é existir sem saber para quê, e isso cobra um preço, uma sensação constante de que está faltando alguma coisa, e realmente está. Está faltando o que você foi feito para encontrar. Muitos tentam preencher isso com sucesso, prazer, relacionamento ou distrações, mas nada disso resolve, porque o buraco não é externo, ele é interno, e não tem forma de dinheiro, nem de sexo, nem de fama. Ele tem a forma exata de algo eterno, algo invisível, algo que o mundo material não pode oferecer. A vida sem Deus é como respirar fundo num quarto sem ar.
Você tenta, mas se sufoca. Você luta, mas sente que está perdendo. Mas escolher Deus não deve ser algo apenas porque sua família acredita ou porque a sociedade impõe uma certa moral. Não é suficiente apenas seguir uma religião só por tradição ou para não contrariar o que nos foi ensinado. A fé verdadeira não nasce da pressão externa, mas da busca interna. Deus não é uma herança que você recebe sem questionar, mas uma escolha que você faz ao olhar para si e perceber que algo maior chama por você. E só existe uma saída real: encarar o silêncio, ouvir o que pulsa no fundo do peito, admitir que você não é autossuficiente, que você precisa de algo maior. Não para se sentir melhor, não, isso seria uma grande mentira. Escolher Deus não é se esconder, é olhar para o céu não como um teto, mas como uma promessa. É finalmente assumir que o sentido existe, mesmo quando você não entende, e que a vida tem valor, mesmo quando ela dói. E isso não é uma espécie de fraqueza, é uma espécie de lucidez. O ser humano verdadeiramente racional se vê como um pequeno ponto diante do infinito. Cada dia que passa, ele se aproxima mais de um fim que não pode controlar, de um limite que não pode ultrapassar. Ele sente isso no corpo quando envelhece, nas doenças que surgem sem aviso, na mente que se desfaz com o tempo. É um paradoxo profundo. Mesmo sabendo de sua finitude, ele deseja transcendê-la. Mesmo sabendo que tudo que é físico é temporário, o ser humano busca algo que seja eterno. Esse desejo de viver além da morte vem de um vazio profundo, algo dentro dele que o tempo não consegue preencher. Ele corre contra o relógio, luta contra sua própria natureza, buscando respostas para um mistério que transcende a sua compreensão. Se Deus não existir, a morte é o fim de tudo. Não há consolo, não há propósito e não há continuidade. O ser humano luta contra o inevitável, mas no fundo sabe que o fim será a confirmação de sua fragilidade. E é justamente essa fragilidade que o leva a buscar algo além de si. O vazio existencial não é só uma sensação passageira. Esse vazio se impõe de forma urgente, como uma pressão constante. Não é apenas o medo de não ser nada, mas a sensação de que algo está faltando e que não podemos viver sem isso. Esse vazio não escolhe momentos para aparecer. Ele se impõe nas manhãs vazias, nas noites solitárias, no meio da multidão, nas conquistas que não satisfazem e no silêncio. O vazio existe porque o ser humano foi feito para algo muito maior, para algo que não está aqui, mas que precisa ser encontrado. A busca por sentido não é só uma questão filosófica, é uma necessidade humana básica. O vazio que se sente na alma não pode ser preenchido por nada que o mundo oferece, porque não é algo que se possa tocar, é a urgência de encontrar algo que complete a existência. E sem esse algo, o ser humano se perde em si mesmo. Só quando ele reconhece que esse vazio só pode ser preenchido por algo eterno, algo maior, é que ele começa a compreender a sua própria natureza. O ser humano é livre, ou pelo menos pensa que é. Ele acredita que suas escolhas definem sua vida, que sua liberdade é o que torna único. Mas na verdade, essa liberdade é uma ilusão, porque sem um propósito maior, a liberdade se torna uma prisão. Se não há um guia, se não há uma verdade a seguir, o ser humano se perde na infinidade de caminhos e não sabe por onde ir. Sua liberdade é condicional. Ele depende daquilo que ele escolhe acreditar e daquilo que ele decide valorizar. Mas mesmo isso é uma construção limitada. Sem Deus, a liberdade não é libertação, é um fardo. Ela é a liberdade de escolher em um mundo sem sentido, sem garantia, sem orientação. É a liberdade de andar perdido em um deserto. Viver em um mundo sem garantias é viver à deriva. Cada dia é uma aposta, cada escolha uma incerteza. No fundo, o ser humano sente que precisa de algo para se orientar. Mas esse algo não está à vista. Se Deus não existir, tudo o que ele faz se perde no vazio do tempo. A busca por sentido se torna um ciclo sem fim, onde as respostas se tornam cada vez mais distantes e mais inalcançáveis. Ele se lança em ideologias, em filosofias, em prazeres, em relacionamentos, na busca por algo que traga a sensação de que a vida valeu a pena. Mas no fundo, ele sabe que se não houver algo eterno, algo absoluto, sua busca nunca terá fim. E a vida será de modo geral inútil. Ele encontra um sentido momentâneo, um prazer temporário, mas o vazio permanece. O ser humano busca o que não pode tocar, e é por isso que ele se sente perdido. Porque o sentido que ele procura não está no efêmero, nem no transitório. Está aquilo que não pode ser tocado, mas apenas vivido. E no fim, o que se trata aqui não é apenas de uma ideia filosófica, ou de uma resposta que se resolve todas as questões. Se Deus não existe, então tudo o que temos é o vazio. E o vazio é insuportável, porque ele é o reflexo da nossa fragilidade. O ser humano, diante do infinito,
É um ser que sofre, que busca e que se perde. Mas, paradoxalmente, é exatamente nessa busca que ele encontra a sua verdadeira grandeza. Escolher viver sem Deus é escolher abraçar o nada. Não acho que por coragem, mas por medo. Medo de admitir que, apesar de todas as nossas certezas, há algo maior do que podemos entender. Algo que não cabe na nossa razão, que não se explica pela lógica humana. Porque, no fundo, quando o ser humano decide caminhar sozinho, ele se afasta da única verdade que poderia dar paz ao seu espírito. A verdade de que há algo eterno, algo além de si, algo que preenche o vazio que ele sente. O vazio nunca vai se dissipar com distrações ou conquistas passageiras. Ele é um lembrete constante de que há algo que o ser humano foi feito para encontrar. E talvez, ao olhar para o céu, ao se perder em seus próprios pensamentos, ele sinta o chamado para algo maior. Algo que transcende tudo o que ele conhece. Escolher Deus não é sobre se afastar da dor ou do sofrimento. É, na verdade, escolher dar sentido a esses momentos. Escolher dar direção à angústia que sentimos ao enfrentar a finitude. Porque a dúvida e a busca não são fraquezas. Elas são a porta para algo mais profundo, mais humano, mais verdadeiro. O vazio que parece nos consumir é, na realidade, o espaço onde a nossa alma se abre para o infinito. E é aí que a grande questão surge. Se Deus não existir, a vida é apenas um acúmulo de momentos passageiros, fugazes, sem valor permanente. Mas, se Deus existir, a vida ganha um propósito. E com esse propósito, a nossa existência se torna digna de ser vivida, de ser sentida, de ser amada. Então, a escolha está diante de você. Seguir o caminho do vazio ou abrir-se para o sentido, para o eterno. O vazio que você sente não é só perda, ele é a porta para aquilo que você está procurando, mesmo que não saiba exatamente o que é. E agora é com você. A decisão é sua, eu não vou ditar nada. O vazio não vai desaparecer até que você decida preenchê-lo com a única coisa que pode: a verdade. A questão é, você vai esperar ou vai escolher o que transcende?